Primeiro técnico Rogério Ceni. Rogério, depois desse jogo, a gente sempre comenta, claro, não sei se você acompanha, mas eu sempre digo, eu acho que os companheiros também, diz, rapaz, qual é o time do Fortaleza? Rapaz, o Rogério Ceni surpreende a cada jogo. Ele faz mudanças, ele faz variações. Você vem sempre fazendo desde o início da temporada. Você, com essas variações dos jogos que aconteceram, até a Sul-Americana, você já teria a noção de qual time estaria melhor preparado para enfrentar os adversários pela Sul-Americana, Rogério? Tenho uma noção, 9 jogadores sim, tem 2 dúvidas ainda que eu devo pensar até os treinos de segunda e terça, principalmente na terça. Segunda ainda alguns, além do dia de descanso, fazem um trabalho menor na segunda-feira, aqueles que jogaram os 90 minutos hoje. Lá por terça-feira nós devemos esboçar o time que deve enfrentar o Independiente. Rogério, boa noite. Parabéns aí pela primeira vitória na Copa do Nordeste. Que evoluções táticas você conseguiu observar que possam ser úteis nesse jogo contra o Independiente? Eu não entendi o comecinho. Parabéns aí pela primeira vitória na Copa do Nordeste. E que evoluções táticas você percebeu isso, né? Que possam ser úteis nesse jogo contra o Independiente? Olha, quando a gente joga num sistema mais tradicional, a gente já treina bem menos, as jogadas saem mais naturais. Quando a gente faz as mudanças a partir do minuto 60, a gente tem que fazer alguns ajustes e é natural que não saia com a mesma qualidade ou com a mesma naturalidade do que a gente joga desde o ano passado. Então a gente muda o estilo de jogo, como foi com a entrada do Delay, com a entrada do Mariano, né, e do Cariús. E a gente tem que evoluir e aprender a jogar melhor nesse sistema, enquanto não tiver outros velocistas para a gente manter um padrão de jogo até o final da partida. Você falou em 3 dúvidas, né? 3 posições? 2 ou 3, 2 ou 3. Quais seriam os setores? Dentro do campo de jogo. Dentro das 4 linhas, tá certo. Ô Rogério, amanhã o Independiente joga contra o Racing. Até que ponto você leva certa vantagem em poder acompanhar esse duelo? Se é que dá para tirar alguma vantagem, já que é um tipo de campeonato diferente, mas não deixa de ser um jogo pegado, como é a característica do futebol argentino e também do Independiente. Não é uma vantagem, é sim uma oportunidade de observar, né, um jogo que acontece em Buenos Aires e não traz cansaço de viagem, nada assim para a equipe do Independiente. Mas é um jogo para se observar, porque é um clássico, é jogado no mais alto ritmo, no mais alto nível. Muito provável o mesmo padrão que a gente vai enfrentar no jogo de quinta-feira. Então, é mais um, né, dos bons jogos que o Independiente fez, né, dos adversários que enfrentou. Enfrentou River Plate, Boca Juniors, Rosário Central e Racing. Está bem preparado, né? Está bem, adversários de bom nível, e a gente pode tirar cada vez mais conclusões sobre a equipe do Independiente. Rogério, parabéns, boa noite. Aqui. Rogério, primeiramente, perguntar sobre o jogador, no caso, o atacante Wellington Paulista, o estilo dele de batida de pênalti, e também sobre o crescimento do Mariano Vasquez. O Wellington tem um estilo bem peculiar, bem particular nas cobranças e tem efetividade nelas, né? Eu não sabia bater assim, então para mim é um pouco mais estranho, mas ele consegue e faz os gols, tá ótimo, né? Se ele continuar fazendo, vai ser sempre bom. E o Mariano vinha de 3 jogos consecutivos jogando, hoje era dia dele ficar fora. Entrou no segundo tempo, evoluiu bastante, ainda fez algumas jogadas como uma virada de jogo desnecessária, que poderia ser tocada a bola de lado, mais simples, né? Mas é um jogador que vem crescendo, sem dúvida nenhuma, vem dando mais uma opção, né, para a equipe, para a formatação da equipe. Não só para o jogo do Independiente, quem sabe, se não para o jogo do Independiente ele começar jogando, quem sabe outros jogos, nós vamos analisar ainda qual será a melhor formação para essa partida. Rogério, você olhando aqui dados da Copa Sul-Americana, em 18 edições, o futebol argentino conquistou 8 títulos da Copa Sul-Americana.
Futebol Brasileiro 4, entre um deles você foi campeão pelo São Paulo em 2012. E o Futebol Equador 2, em 18, Argentina 8. Esse poderio todo do futebol da Argentina, o que é isso mesmo? A natureza que favorece jogadores de extrema qualidade tática, técnica e tática, a disciplina, né? São times disciplinados que jogam em formações, eu acho que melhor preparado há mais tempo, né? O futebol argentino com melhores formações, mais parecido cada vez mais com o calendário europeu, com o futebol europeu, mesmo sem tanto investimento como grandes equipes brasileiras, mas ainda eles predominam nesse tipo de competição. Estão sempre chegando, né? Você vê o exemplo do Boca e River aí, né? Chegando numa decisão, agora Flamengo e River chegando em outra decisão de Copa Libertadores. Então sempre os times argentinos estão lá, sempre serão grandes adversários dos times brasileiros, e o Independiente não vai ser diferente para nós. Nós somos o estranho no ninho, né? Nós somos a primeira aparição em torneios internacionais, ao contrário do Independiente, que é uma equipe muito acostumada a jogar esse tipo de competição. Aqui, Rogério. Boa noite. Para relatores da Argentina, quem passeia pela cidade vê que tem uma expectativa enorme, gigante, por causa desses 2 jogos contra o Independiente. Agora bem, o rival tem 7 Copas Libertadores, é difícil. Como trabalha o treinador para lidar com tudo isso? Psicologicamente, eu acho que a gente primeiro tem que fazer com que os atletas acreditem que é possível vencer. Por mais que tenha toda a tradição, e a gente respeita tudo isso, os títulos consecutivos na década de 70 do Independiente, as Copas Sul-Americanas mais recentes, né? O peso da camisa de uma grande equipe argentina. Mas nós também enfrentamos esse ano grandes equipes brasileiras que já foram campeões, caso do Santos, caso do Grêmio, e nós conseguimos resultados. Nós vamos em luta do que é fora da curva, do improvável, mas o Fortaleza sempre acredita na parte tática, na sua vontade, na dedicação, no trabalho diário, né? Acho que o futebol hoje é muito mais equilibrado. Então, a lógica diz que o Independiente é favorito. Nós vamos para a Argentina para tentar contrariar a lógica. Seria mais ou menos isso. Rogério, à sua esquerda. Boa noite. O Wellington Paulista, na saída do campo, deu uma declaração muito interessante para a gente aqui. Ele disse que é, de fato, um jogo diferente e que tem que competir com o adversário de verdade, jogadores competirem uns com os outros dentro de campo, e que é completamente diferente de Copa do Nordeste, Cearense e Campeonato Brasileiro. Se não encarar dessa forma, o Fortaleza vai passar vergonha. Foram as palavras dele. Eu queria que você falasse disso, porque o Wellington Paulista é um cara muito experiente, ele com certeza sabe do que está dizendo, né? E você também tem experiência nesse tipo de torneio. Com certeza. Esse tipo de competição, você vê equipes mais tradicionais que o Fortaleza, o caso do Atlético Mineiro, por exemplo, tomar um 3-0 fora de casa, né? Esse tipo de jogo, se você não jogar com muita intensidade todo o tempo, se você baixar durante 5 minutos, você perde o jogo, né? E não é porque eles sejam diferentes, são 11 contra 11, mas a concentração tática, você vê pelo Mariano jogando aqui, que é um argentino, é um jogador elétrico, competitivo, ao extremo, cai, levanta, recupera a bola, bate a bola rápido. O argentino não tem essa malícia. E outra coisa, eles são acostumados a jogar essa competição. É uma competição com menos faltas, o jogo para menos, ela é mais pegada. Além do que tem um árbitro que já apitou muito jogo meu e que nunca foi feliz em jogos meus. Isso preocupa bastante. A arbitragem, para mim, é um fator muito preocupante para esse jogo. Infelizmente, eu não sabia, fiquei sabendo ontem do árbitro que foi sorteado. Então, eu acho que é mais além de toda a capacidade do Independiente, tem uma arbitragem que nós vamos ter que tomar bastante cuidado. Mas são jogos diferentes, sim. Quem já jogou Sul-Americana, Libertadores, esse tipo de jogo, sabe que são times brasileiros. Se forem um pouquinho abaixo do normal, pedem pelo poder de concentração desses times sul-americanos. Rogério, mais uma vez aqui, você tem aqui na ponta esquerda, você tem o mesmo
o mesmo grupo, mas a gente está vendo um novo Fortaleza, com variações táticas. Nessas 5 partidas, qual delas se parece mais com o Fortaleza que vai enfrentar o Independente no aspecto tático? A que eu gostaria que está mais acostumada a jogar. O problema é que, na hora das substituições, eu não consigo mais manter o sistema. Eu não faço as variações porque eu quero. Aliás, nem a do ano passado, não é uma coisa que eu escolho. A gente tenta montar um time. Quando chega em algum determinado momento, a gente para por a falta de condições de investir, de trazer mais jogadores. E aí é onde a gente tem que se virar, né? E é onde entra o trabalho do treinador para tentar as mudanças. É muito ruim quando você tem que mudar sempre um sistema de jogo. É difícil para um treinador mudar dentro de um jogo. Todos os jogos, nós tivemos 5 jogos, os 5 jogos nós jogamos em 2 sistemas de jogo diferentes. Mas são os jogadores que estão inscritos. Nós temos esses 3 velocistas, que são Romarinho, Osvaldo e David, né? Nós não temos mais peças para substituir, por isso que a gente muda o sistema de jogo quando faz as substituições. Ou a gente começa num sistema com 3 volantes e vai para linha de 4, ou a gente começa com uma linha de 4 e volta para os 3 volantes. Essa tem sido a tônica das alterações. A gente espera que, com o passar do tempo, né? Claro que esse jogo é um jogo muito importante contra o Independiente, por toda a história que envolve o torcedor do Fortaleza, a expectativa, como foi perguntado pelo nosso amigo aqui sobre que a cidade respira isso, né? Mas nós temos que pensar a longo prazo no Fortaleza, né? Para o Campeonato Brasileiro, que é mais importante. Então, nós estamos tentando trazer jogadores para que a gente possa